Só mais uma coisa. Deixa eu ver se eu falo isso agora ou falo depois. Não, fala depois. Eu vou falar agora que eu vou precisar deixar. Nesse espaço vetorial, a última coisa para a gente, antes da gente se lançar realmente na busca de novas representações, né, a gente observou uma coisa interessante. Né? A gente observou, quando a gente falou lá das matrizes de Gell-Mann, não, acho que foi isso, né? Era isso. Traço de um produto de duas matrizes de Gell-Mann dava 2 vezes ΔB, qualquer que fosse a matriz de Gell-Mann em questão. Né? Se eu estiver numa outra representação que não seja, né, a representação tridimensional, né, será que eu tenho uma propriedade parecida com essa? Né? Então, por exemplo, se eu tiver o traço de TA, TB, né? Onde TA está igual a TA, traço de TA igual a 0, tá certo? Eu não sei, TA é uma matriz N por N genérica aí, né? Quanto que eu posso imaginar que vai dar isso? Em geral, isso vai dar uma matriz, né? Vai dar uma certa matriz GAB, né? Não necessariamente diagonal nem nada, né? O que eu posso imaginar já é que, como o traço é uma coisa simétrica, essa matriz é uma matriz simétrica, né? GBA, né, é igual ao traço de TB, TA, que é igual ao traço de TA, TB, que é igual ao GAB. Né? E já que ela é uma matriz simétrica, né, ela pode ser diagonalizada. Né? Toda matriz simétrica, veja, esse objeto aqui, além de ser simétrico, é real. Tem mais essa. Por quê? Porque os T são hermitianos. Né? Então, se você conjugar esse cara que está aqui, né, por exemplo, se você tomar o Dagger dessas matrizes aqui, esses geradores, o Dagger do produto é o contrário do produto dos Dagger. Né? Só que cada um é hermitiano por si próprio e o traço é simétrico. Quer dizer, o traço manda o cara de volta. Então, você pode mostrar facilmente que o GAB estrela é igual ao GAB. Tá certo? Então, o GAB é simétrico e é real. Se ele é simétrico e ele é real, ele pode ser diagonalizado com uma transformação ortogonal. Tá certo? Assim como uma matriz hermitiana pode ser diagonalizada por uma transformação unitária, uma transformação simétrica, uma matriz simétrica, pode ser diagonalizada por uma conjugação por uma transformação ortogonal. Né? Então, esse GAB, né, você pode fazer uma coisa do tipo assim, olha, S EB, por exemplo, SEA, GAB, S é menos 1, BF, por exemplo, e você vai terminar com um certo G diagonal né? Uma coisa interessante é que você pode absorver, né, esse SEA no TA, esse S é menos 1. O S é menos 1, no caso de uma matriz ortogonal, é o S transposto, tá certo? Então, o S é menos 1 BF vai ser o SFB, tá? Então, ao fazer isso, você vai observar o seguinte. S, A, G, A, B, S menos 1, BF,
ser S, EA, traço, PA, PB, S menos 1, DF. E isso é igual ao traço de S, EA, PA, S, FB, PB. Tá certo? Então, isso daqui é o traço de um negócio que você pode chamar de tetil E, tetil F. E ele é diagonal. Ele é um certo G diagonal EF. Tá certo? Esse G diagonal EF, você pode fazer mais com ele. Você pode reescalonar cada um desses geradores de modo que esse G seja diagonal e com o mesmo fator na diagonal. Assim como, por exemplo, aqui, ó, traço de lambda A, lambda B igual a 2 vezes delta B, né? Lembra que a gente pegou o lambda 8 e multiplicou com o fator 1 sobre raiz de 3? Né? Esse fator 1 sobre raiz de 3 fez com que o traço de cada uma das lambdas fosse exatamente 2. Né? Isso você sempre pode fazer, né? com cada um desses caras que estão aqui. Você escolhe os fatores que multiplica cada um dos tetios até você encontrar uma forma diagonal. Então você vai chegar nisso aqui. Isso é um lambda delta. Como é que você passou o S para dentro ali? Trocou o TB e o S? Terceira linha. Aqui? Isso. Isso aqui é uma matriz ortogonal. S menos 1 é igual a S transposto DF, que é igual a S FB. Veja, o G é uma matriz simétrica, real. Então ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Tá certo? Então o S menos 1 é o S transposto. Porque a transformação ortogonal é assim, né? S transposto S igual a 1. Né? Tá legal. Obrigado. Transformação ortogonal é a transformação unitária no espaço sobre o corpo dos reais. Certo. Beleza, show. Obrigado. Então, aqui, né, tem reescalonamento dos geradores. Tá certo? Esse lambda que está aparecendo aqui é que é imprevisível. Né? E depende da representação que você está colocando. Né? Nem sempre você vai poder dizer com antecedência quem é o lambda. Tipo assim, foi uma surpresa que o lambda fosse 2 aqui. Né? Foi difícil, né? Apertar o botão para ligar? Não, provavelmente desligou em todo o prédio. Aí o cara estava rodando por aí e esqueceu da gente. Aí a Beth lembrou o cara de novo e... Tá certo? Bom, por que eu estou falando disso? Né? Porque esse objeto que está aqui, né, esse traço de PATB, o traço de lambda A, lambda B, né, isso pode ser visto como uma espécie de produto escalar dentro do espaço vetorial que a gente está considerando. A álgebra de Lie é um espaço vetorial. Esses lambdas ou esses terços são bases desse espaço vetorial. Certo? Então, esse traço de PATB ele é um produto escalar não degenerado, inclusive, porque ele resulta numa matriz simétrica, né, real, né, no final das contas. Inversível, etc. Mas o lambda não tem que ter índice? Todos, mas aí todos os Gs vão ser iguais. Certo, exatamente isso. Todos os Gs da diagonal, os outros vão ser zero. Então, Isso a identidade não tem olha lei. aqui, ó. Na representação, isso não é inédito. A representação fundamental era assim. O que eu estou dizendo é que eu sempre posso fazer isso. Eu sempre posso reescalonar os T's de modo a conseguir que eles reescalonados obedeçam isso. Tetil. Tetil é igual a lambda vezes delta. O mesmo lambda. Tá certo? Isso aqui é uma demonstração de que eu sempre posso fazer isso. Tá? Não, ali não é demonstração.
E você está dizendo que é. Não, eu estou demonstrando. Vamos lá, não estou demonstrando rigorosamente do ponto de vista matemático, né? Mas qualquer um com bom senso enxerga rapidamente essa demonstração. Primeiro, Já enxerguei. olha só, Demorou, mas já enxerguei. né? O cara ansioso por mostrar que tem bom senso. Né? Não, é porque eu vi aí. Eu não tinha me liguei no tio. Mas, por exemplo, E igual a F, se F for diferente de F é zero. Né? Certo? Porque o cara é diagonal. Isso é diagonal. Então, se o F é igual a F, igual a, por exemplo, 1. Então, eu T tio 1, T tio 1. Suponha que T tio 1 deu... traço, né? T tio 1 ao quadrado deu 5. Né? E o traço de T tio 2 ao quadrado deu 3. Né? Você tem um reescalonamento global que você vai poder fazer em todos esses T's, que vai fazer com que esses traços todos deem iguais. Desculpa, T por T. Né? Isso é quase óbvio. Né? Por exemplo, se você pegar o T tio 1 e substituir por 1 sobre raiz de 5 T tio 1, o traço desse cara está ali. Tá certo? Se você pegar o T tio 2 e substituir por 1 terço, 1 sobre raiz de 3, né? O traço dele vai dar 1 também. Tá certo? Na verdade, eu estou antecipando isso aí. O que eu queria dizer é que isso daqui está sempre antes. Tá? Esse nome daí você escolhe de acordo com a sua conveniência. Tá? Maravilha. Então é o seguinte. Vamos começar a falar então das raízes. Tá? Isso aqui é um longo caminho que começa na álgebra de Lie, né? E termina numa representação do grupo. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender ao longo desse caminho. Falar assim, quanta informação eu posso tirar da porcaria da álgebra de Lie. Né? Foi a impressão que eu tive a primeira vez que eu vi isso também. Né? Tá certo? Então, vamos voltar lá para a representação tridimensional, lá das matrizes de Gell. Tá? Então, vamos lembrar que o lambda 3 ele era dado por isso aqui. Certo? O lambda 8 era dado por isso aqui. Certo? Lembrando isso. Né? Lembra que tanto o lambda 3 quanto o lambda 8 a gente fez combinações lineares deles, né? das matrizes originais lá que saíram lá da base original, natural, né? da álgebra de Lie. A gente fez duas combinações lineares, lambda alfa mais lambda delta, lambda alfa menos lambda delta. Né? O fato é o seguinte, que dá para reparar aqui que ambos são diagonais, certo? Eles são os únicos que são diagonais, tá certo? É só olhar para o resto, as outras seis matrizes são uma espécie de matriz de Pauli, sigma 1 e sigma 2, só que aumentadas para 3 dimensões, né? É 1, né? 1, né? E I menos I, ou menos I, menos I, menos I. Não sei se o gestual está me deixando tudo muito claro, mas tudo bem. Né? Eles são mais ou menos desse jeito. O fato é que, tirando esses dois, os outros não são diagonais.
Esses são os únicos diagonais. Então, imediatamente, você pode afirmar que esses caras comutam. Se esses caras comutam, isso aqui aí é F38C, lambda C sobre 2, isso implica que os F38C tem que ser zero. Todos esses caras aí. Tem uns que são triviais, né? Por exemplo, o F383 ser zero, trivial. O F388 ser zero, trivial. O resto dessas relações não é trivial. Né? F381, F382, F384, F385, F386, F387. Todos eles têm que ser zero. Certo? O fato é que as constantes de estrutura independem da representação. Seja qual for a representação, tá certo, que eu tiver, eu vou ter as mesmas constantes de estrutura. Por quê? Como eu disse, sem provar, né? A lei de composição do grupo, a lei de composição, é completamente determinada pelas constantes de estrutura. E para que eu tenha uma representação, é preciso que essas matrizes dessa representação sigam a mesma lei de composição. Para seguir a mesma lei de composição, os geradores têm que obedecer às mesmas relações de comunicação, com as mesmas constantes de estrutura. Certo? Então, F38C ser zero nesta representação significa que ele vai ser zero em qualquer representação. Tá certo? Ou você pode dizer o seguinte: supõe uma outra representação agora, onde você não sabe a dimensão arbitrária. Você tem um T3, você tem um T8, isso aqui vai ser zero também. Certo? Bom, nós vamos chamar de T3 de H1. E o T8 vou chamar de H2. Certo? Eu vou fazer mais. Nessa representação arbitrária, eu vou normalizar, eu vou usar a minha liberdade que eu tenho ali para normalizar esses caras de modo que o traço de HI com HJ seja delta J. Certo? As outras matrizes eu vou reindexar. Então, quantas matrizes eu tenho que ter? Quantos geradores eu tenho que ter? Tem que ter 8. 2 deles eu já chamei de H1 e de H2. Então está faltando aqui o T1, o T2, o T4, T5, T6, T7. Certo? Eu vou reindexar esses caras, tá? De modo que o que eu vou chamar de TA, né? O A vai variar de 1 a 6. T1, T2, T3, T4, T5, T6. Certo? Então eu fiz um embaralhamento aí desses índices. Certo? Quer dizer, T3 eu chamei de H1, T8 eu chamei de H2. Separei esses dois. Aí tem o T2, chamei de T1. Né? T1, mantive como T1. T2, mantive como T2. T4, estou chamando de T3. T5, estou chamando de T4. Assim por diante. De modo que eu tenho 6 caras agora. Tá certo? Esses caras, obviamente, eles satisfazem o traço de HI, de PA igual a 0. Né? Mais uma vez, devido àquilo que a gente está comentando ali. Né? E eu vou também normalizar novamente. Desculpa, não vai até 8, não? Não, não mais. Não mais. É exatamente isso que eu estou frisando aqui. Olha só. Você tinha 8 T's.
Aí eu reparei que o T3 tem que comutar com o T8. Sempre. Porque, senão, isso aqui não é uma representação do grupo. Se o lambda 3 comuta com o lambda 8, o T3 vai ter que comutar com o T8. Simplesmente porque as constantes de estrutura são as mesmas. Né? Então eu tirei T3 e T8 da jogada. Tirei esses dois da jogada. Eu chamei o T3 de H1 e chamei o T8 de H2. Os outros, para não ficar com esses índices salteados, tá certo? Eu reindexei. Quantos sobraram? Se eu tirei 2 de 8, sobraram 6. Então, essa reindexação vai me fazer com que o índice A agora, naquela notação que eu estou usando ali, vai de 1 a 6. Tá certo? E eu estou usando a minha liberdade de normalização para normalizar os LHJ não. Como o delta J também. Tá? Bom, vamos analisar as relações de comutação. Né? Remanescentes, tá? Dos T's. Né? Então, eu já analisei as relações de comutação do H1 com o H2. Né? Isso aí. O comutador de H1 com H2 é 0. Né? A pergunta é a seguinte. Né? Como são as relações de comutação dos HIs com os TAs? Eu posso escrever genericamente o que dá isso. Né? Isso vai dar o seguinte, vai dar I, F, I, A, né? É sempre, né? F, I, A, B, TB, mais I, F, I, A, J, HJ. Tem que ser uma combinação linear de todos os geradores. Eu só tenho que levar em consideração a troca desses índices que estão aqui. Né? Eu troquei aqui em cima. Por exemplo, o 4 virou 3, o 5 virou 4. Né? Tirando isso, lembrando, né, que as constantes de estrutura estão seguindo essa troca de índice aqui, porque eu tenho isso aqui. O comutador do HI com os TAs, ele tem que dar uma combinação linear envolvendo os T's e os H's, todos eles. Né? Os geradores são T's e H's, 6 T's e 2 H's. Né? Então a combinação linear tem que envolver todos eles com as constantes de estrutura na jogada. Os coeficientes são as constantes de estrutura. Né? O que a gente vai mostrar aqui, para começar, é que aqueles segundos elementos ali, F, I, A, J, são 0. Tá certo? Então, para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai multiplicar essa relação que está aí. Matematicamente, beleza. Por causa do computador ali ter dado 0, do 3, do 8, vai contra isso tudo bem. Mas fisicamente, tem algum barato aí, né, nesses dois geradores HI? Tem. Eles vão representar os índices da representação. Né? Quer dizer, de maneira análoga às coisas que você faz lá no momento angular, né? O J3, por exemplo. Né? O J3 representa o conjunto máximo de operadores que comutam, tá certo? No conjunto de 3 geradores. Aqui o conjunto máximo de geradores que comutam são esses dois. Eles vão representar números quânticos depois. A gente vai ver. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa relação aqui para HK e tomar o traço. Tá? Truque. Né? Vou tomar traço de HK, comutador de HI com PA. Certo? Isso aqui vai ser I, F, I, A, B, traço de
P de HK PB, certo? Mais IFIAJ vezes o traço de HK HJ. Tudo certo? Agora olha só, o traço de HK com PB, né, dá zero. Certo? Traço de qualquer um desses dois, H1 ou H2, com qualquer um dos outros T's que estão sobrando, por isso que eu separei os dois, né, dá zero. Então esse cara aqui já não contribui. E esse traço aqui eu normalizei de modo que ele dê delta KJ. Né? Então, isso vai fazer com que o J se torne K. Então, isso aqui vira IFIAK. Certo? Por outro lado, né? Esse traço de HK, comutador de HI, em PA, eu posso abrir, vai virar o traço HK, HI, PA, menos HK, PA, HI, certo? Agora, nesse segundo que está aqui, eu posso usar a propriedade cíclica do traço, tá certo? Traço de ABC é igual ao traço de CAD. Né? Dá zero. Então isso aqui dá o quê? O traço de HK, HI, PA, menos HI, HK, PA. Isso vocês já viram, né? É o traço do comutador de HK. HI e PA é igual a zero. O HK, HI computa. Isso implica, né? O FIAK é igual a zero. Se você tiver dois índices nas suas constantes de estrutura associados com esses geradores que comutam entre si, certo? As constantes de estrutura são zero. Vamos dar um nome para esse conjunto de geradores, para esse subconjunto de geradores, né? Esse H1 e H2, eles formam o que se chama de subálgebra de cartão. Certo? É o nome disso. Né? Então, refraseando. Se numa constante estrutura FABC, dois desses índices se referirem à subálgebra de cartão, essa constante estrutura é zero. Eu sei que você falou, eu ouvi, mas eu não entendi porque vai ser igual a F e a K. Por conta da normalização. Pela saída. Eu estava com essa relação aqui. Beleza, escreveu como combinação linear. Peguei, multipliquei por HK para o meu traço. Show. Aí dá traço disso na traço aqui. O traço disso já é zero por causa da diagonalização da matriz G. Certo. E você escalou na E esse aqui eu reescalonei os H's de modo que isso dá delta KJ. Então, isso aqui deu F e AK. Tá legal. Tá? Obrigado. Então, beleza. Então, a minha álgebra de Lie, vista sob esse ponto de vista, sob esse aspecto, ela assume essa forma agora, ó. Comutador de HI com HJ igual a zero, subálgebra de Cartan. Comutador
já caiu em PA igual a I, F, I, A, B, PD, certo? O comutador de HI com PA era FIABTB mais FIAJ, HJ. Só que a gente acabou de mostrar que eu tenho dois índices da subordem de cartão da zero. Então só sobra esse aqui. Né? E comutador de PAPB é esse que tem aqui. Esse aqui, FABC, PC, né? Mais I, FABI, HI. É correto dizer que a subálgebra de cartão é uma subálgebra de linha. É uma álgebra de linha. Subálgebra de linha. A álgebra de bem trivial, mas é. É isso que eu ia perguntar. É correto dizer que ela é trivial, né? Porque todo mundo comuta com todo mundo dentro da sala. Se ela tiver dois geradores, né? Se você fizer a combinação linear deles, qualquer combinação linear comuta com qualquer outra combinação linear. Né? O computador não acrescenta nada. Não, a estrutura que já tinha. Mas para mim o computador de A com B ali tinha que ser a mesma forma. De uma forma inteira. Mesma lei de composição ali dos dois. Um F, I, F, um I, F e T. Não, olha só. Lembra que agora os índices dos T's não variam mais de 1 a 8. De 6, isso. Vão até 6 só. Então, tem que completar. A gente não mostrou que o FIABI é zero. Tá? IAB é zero. FIAB não é zero, necessariamente. Né? Então, isso aqui é equivalente, né, à forma anterior, né, que era assim, né? PA, PB, igual a I, FABC, PC. Né? Deixa eu colocar um tio aqui, né? Só para lembrar que a gente andou mexendo aí nos geradores, na definição dos índices, etc. E tal. Tá certo? A gente não fez nada de muito esdrúxulo, não. A gente pegou parte de uma representação, né? Copiou o que a gente sabia da representação fundamental, tá? Nessa representação, definiu, né, os geradores de modo a diagonalizar aquela matriz dos traços, né? E usou essa diagonalização da matriz dos traços, né, para mostrar que as constantes de estrutura fazem com que a álgebra assuma agora aquela nova forma. Certo? Mais um nome aqui que eu acho que eu não falei anteriormente, essa matriz GAP, né? Traços PAPB, aqui o GAD, deixa eu colocar um tio aqui para lembrar que eu estou falando da representação original sem fazer nenhum desses truques aqui. Isso aqui é chamado de forma de Killing. Tá? Tem algumas coisas que a gente pode fazer com essa forma de Killing, por exemplo. Você estuda a teoria de representações de uma maneira absolutamente genérica, sem fazer isso que eu estou fazendo aqui, né? Você pode mostrar, usando essa forma de Killing, você sempre pode transformar as constantes de estrutura em casos completamente antissimétricos. Porque a antissimetria, a rigor, só é garantida para os dois primeiros índices, A e B. O terceiro índice, ninguém diz que tem que ser antissimétrico. Mas usando a forma de Killing, é possível mostrar que você pode levar sempre uma combinação completamente antissimétrica. Aqui isso não foi nossa preocupação, porque a gente já partiu da representação das matrizes de Gell, onde todo mundo é antissimétrico. O FABC é completamente antissimétrico de saída. Né? Mas se você está numa representação onde eles não são completamente antissimétricos, você pode fazer uma transformação usando a forma de Killing das constantes de estrutura e levar uma forma completamente antissimétrica. É limita. Acho que não. Acho que não.
você pode ainda fazer uma transformação unitária, levar em outro conjunto de matrizes assimétricas. Completamente assimétricas. Mais uma definição é o seguinte, né? A definição a seguir, a definição de rank ou ordem, né? Vamos colocar em inglês, porque eu não sei qual é a tradução que os matemáticos dão para eles. Se fosse uma equação diferencial, né? Ou se fosse uma equação linear, eu concordaria, mas não é. Pelo menos eu não vejo a relação clara. Né? O rank da álgebra de Lie, Grau. Para matriz, ordem, não sei, é a dimensão da subálgebra de Cartan. Certo? Então, nossa subálgebra de Cartan, no caso do SO3, aqui sim é só para o SO3. Certo? Ela é composta, né? É um espaço vetorial composto por dois elementos de base, H1 e H2. Então, SO3 tem rank 2. Certo? Eu acho que eu gosto muito dessa analogia. É como se fosse o núcleo da transformação linear, que é a parte que deve zero, e a subálgebra de Cartan. Para mim, a analogia tem que ter base. Eu não vejo a base dessa aí. Eu não vejo. Pode ser que eu não esteja vendo. Né? Bom, você vê. Essa história do rank da subálgebra de Cartan, né? Do rank do SO3C2, né? Veio do fato de que a gente identificou os dois geradores diagonais, são lambda 3 e lambda 8, tá certo? Se eu fizesse isso para SO4, SO5, SO6, eu ia ter um resultado diferente. Eu ia ter mais geradores diagonais, né, eventualmente, e ia ter um rank diferente, tá? Na minha subálgebra de Cartan. Então esse aí, rank 2, é um resultado específico para SO3. Tá? Nem sempre o rank vai ser 2, vai ser mais. Então qual foi o critério que escolheu o H1 e o H2? Foi só eles serem diagonais? Só eles comutarem. Né? Já que o lambda 3 e o lambda 8, né, eles eram diagonais simultaneamente na mesma base, eles comutaram. Então, o T3 e o T8, os caras estão associados com esses geradores, tem que comutar também. Certo? Então, se eu tivesse uma álgebra diferente, na SO4, eu ia escolher justamente o número de matrizes diagonais. Isso. Exatamente. Você vê que vão ter mais, né? Por exemplo, no SO4, como é que a gente chegou lá na álgebra de Lie? A gente pegou uma matriz hermitiana 3x3 mais geral. Né? Então, as diagonais estão relacionadas com a diagonal. Né? Então, você tinha, se o cara é hermitiano, a diagonal é real. Né? Você tinha alfa, beta, papapá, até, vamos supor, no SO4 você tinha alfa, beta, gama, e tinha que ser traço zero, então você tinha que ter menos alfa, menos beta, menos gama, não é isso? Então, você ia ter esse conjunto de matrizes aqui, né? Alfa, 1, 0, 0, menos 1, mais beta, 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, mais gama, 0, 0, 1, menos 1. Já ia ter três matrizes que eram simultaneamente diagonais. Aí, eventualmente, tem problema de normalização, essas coisas são outros 500. Né? Você já vê que o rank é diferente. E é por isso que vai ter uma representação de 6? Não, eu acho que não tem nada a ver.
Olha só. Não, tem um negócio comprido agora para começar. Legal não começar não. Você tem que parar em 10 minutos, e não vai dar tempo. Tem que parar em 10 minutos porque hoje tem eleição do CPC e eu estou na comissão eleitoral, então tem que estar lá para abrir a urna. CPC. Aula de estrutura do CPPF para, né, rapaziada que está chegando agora ou não, por enquanto. O CPPF é governado, né, pelo seu diretor, né, tem praticamente poderes absolutos, monarca absoluto. Tchau, desliga esse negócio.